Aí, boa tarde a todos. Deixa eu me ajeitar aqui para essa gravação. Meu nome é Ricardo Machado, e essa aqui é a disciplina de Prevenção e Combate a Sinistros do curso técnico de Segurança do Trabalho do campus Natal Central, aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, tá? Hoje é dia 5 de agosto de 2021, estamos aqui iniciando a aula às 14 horas. E primeira aula, né? Nossa primeira aula dessa disciplina aqui, desse módulo 2, né? Estou falando toda essa introdução aqui porque esse vídeo vai ficar gravado, a pessoa pode ouvir depois, assistir depois fora do contexto aí, já sabe do que se trata, né? E vamos seguindo então, tá, gente? Eu fui convidado aí pelo Campus Natal Central para ministrar essa disciplina, tá? Na verdade, eu sou professor lá do campus de Macau, e em breve devo estar me remanejando aqui para o campus central, que eu já tá aprovado meu remanejamento, né, para substituir a vaga do professor Edivar, que se aposentou, mas depende de chegar um professor lá para assumir a minha vaga lá em Macau. Por enquanto, a gente vai aqui na base da cooperação, segurando aqui a onda aqui do campus central também, tá? Então, vocês já receberam, acho aí, todo mundo já conseguiu entrar aí no grupo de WhatsApp, né? Não sei se alguém não conseguiu, me diga aí no chat. E você já deve ter recebido um convite para entrarem aí na turma do Google Sala de Aula, né? É claro que nesses tempos de pandemia, a gente está usando aqui o ensino remoto emergencial, a gente espera migrar logo aí para o ensino misto, né, um híbrido, que a gente possa ter momentos presenciais e logo, logo a gente ter tudo presencial. De qualquer forma, essa pandemia vai deixar um legado, né, de a gente ter um suporte digital, né, usar mais os meios aí digitais para complementar nossas aulas, né, que hoje estão sendo 100% digitais, né. Tá, então, deixa eu abrir a apresentação da disciplina, só um momento aqui, deixa eu mostrar um slide aqui para apresentar a disciplina. Apresentação da disciplina. Veja aí se aparece para vocês aí na tela de vocês, deve estar aparecendo agora. 3, 2, 1. Aí apareceu para vocês, prevenção e combate a sinistro. Sim, Alguém diz aí? Isso, beleza. Bom, gente, então a nossa disciplina, ela previne o sinistro de incêndio, tá? Existem outros sinistros, tá? Como, por exemplo, um furacão, um soterramento, né? E um atentado terrorista, um atentado de vandalismo, por exemplo, mas essa disciplina vai focar na grade da disciplina, tem esse nome sinistro aí, mas é o sinistro de incêndio, tá? Claro que a gente também se preocupa com o pânico, que é um agravante para o incêndio, né? Um agravante para o número de vítimas de incêndio. Então, a gente também vai estudar essa questão da prevenção do pânico, com a sinalização de emergência, o cálculo das saídas de emergência, né? Das larguras de corredores, a iluminação e a sinalização de abandono também, tá? Mas o principal da disciplina é mesmo a prevenção do fogo, tá? Então, como funciona aqui a nossa disciplina? A gente tem vários conteúdos aí na ementa, né? Mas eu separei aqui em 3 grupos. Não vai ser nessa sequência, tá? Mas só para vocês entenderem a didática aqui, a gente vai ver fundamentos do fogo, entender a teoria do fogo, né? Da origem, aí a química do fogo, também para poder entender a prevenção, né? E como é que a gente promove essa prevenção também na empresa. Uma das maneiras de promover a prevenção é instalando uma brigada de incêndio. Tá? E também vamos ter que estudar um pouco de normas aí, a norma 23 das NRs, né, das normas regulamentadoras aí. Também normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que tenham a ver aqui com prevenção de incêndio, claro. E as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte. Se vocês forem atuar em outro estado, é possível que algum de vocês vá trabalhar em outro estado, vocês têm que usar a norma do bombeiro daquele estado, tá? Já
quando chegar a aula, a gente vai explicar isso, né? Existe um código de incêndio um pouco diferente em cada estado. Então, são as famosas ITs, né? E aí vamos aprender a fazer o projeto dos sistemas preventivos. E se der tempo aí da gente voltar, não estou botando fé nisso, tá? Fazer as práticas, né, que a gente fazia antes, a prática com extintores de incêndio, inspeção de extintores e a prática com os hidrantes aí, os de hidrantes. Então, esse é o nosso mapa mental aí da nossa disciplina. E, claro, para aprender tudo isso aí, a gente tem 10 semanas, tá? Cada semana a gente vai ter aí, você já deve ter visto aí, a primeira semana tem 3 conteúdos aí, né? 3 tarefas. Basicamente vão ser 3 até 4 tarefas por semana. E no Google Sala de Aula, né? Tá? Então, para a gente aprender os projetos preventivos, o projeto preventivo, a gente vai ter que entender os sistemas preventivos, sistema de extintores, de hidrantes, de iluminação de emergência. Então, vamos ter aulas para cada sistema desse, né? Ok? Se vocês entrarem no SWAP, vocês chegam lá pelo atalho ali do Google, vão chegar na nossa turma de incêndio, procure aí a de vocês, vocês devem ter recebido um convite para essa turma. Tá? Normalmente eu chamo ali de incêndio TST 2021.1. E o de vocês é o vespertino. Como é a nossa nota, tá, da disciplina aqui? Vocês sabem que a gente tem que ter 75% de frequência e nota 6, né, para ser aprovado. Tá? Deixa eu aceitar quem está chegando agora. A Larissa chegou agora. Pronto, quem chegou, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar só o link da frequência aí aqui no chat, tá? Porque quem chega depois não vê o chat antigo, né? Deixa só um minuto aqui. Colocar aqui. Aqui, pronto. Tá aí o formulário de frequência aí na chamada. Se tiver alguém da turma da noite nos assistindo agora, é só selecionar a turma ali, né? 4TST 1N por noturno, se você for do noturno, e 4TST 1V, né? Quem é do vespertino aí. Tá? Ajude o professor aí, para depois não estar tendo que adivinhar qual é a turma de vocês, tendo que pesquisar lá no SWAP, né? Fazer essa chamada, tá? Então, são 5 semanas, tá? Esse A1, A2, A3 é a média das notas da semana, tá? E eu excluo a nota mais baixa. Então, se você não puder fazer uma avaliação ali, ou tirar nota baixa, tá? Você pode fazer mais de uma vez, tá? Vai valer a nota mais alta também, que ser a sua melhor tentativa. Agora, tem um tipo de avaliação ali que eu chamo de teste, aí esse só pode fazer uma vez. Então, vocês treinem nas atividades, né, e depois façam o teste. Essa semana não tem teste, tá? Mas para as próximas aí vai pipocar algum testezinho aí. Tá? Normalmente com 10 questões, né, para a gente assinalar a verdadeira. Ok, então essa é a média aí, N-1, porque a gente tira a nota mais baixa, né? E o M1, M2 é o módulo 1, módulo 2, né? Que a gente tem aqui na verdade é o primeiro bimestre e o segundo bimestre, como se fosse assim, né? O primeiro bimestre e o segundo bimestre. Tá? Não tem prova de recuperação. No final, se você não atingiu a média, você tem que voltar e fazer as atividades que você não fez ou que você tirou nota baixa, tá? A recuperação vai ser isso. E cada atividade vale 2 frequências, tá? 2 presenças. Então, não se assuste aí se aparecer no SWAP um monte de falta, é porque você não fez a atividade, tá? Que a gente conta como aula assíncrona, né? Aula que não é feita em tempo real, como essa daqui, que é a síncrona, né? Tá? Então, 2 presenças. E hoje a gente tem também 2 presenças, vamos fazer 2 tempos de 45 minutos, tá? Com um intervalo de 15 minutos. Já temos aí 10 minutos só para iniciar nossa aula. Deixa eu parar isso aqui. E vamos falar de incêndio, né, agora. Alguma dúvida aí? À medida que forem surgindo também dúvidas, gente, pode ir falando, abre aí o microfone, pode falar aqui no chat, tá? Que eu estou vendo o chat também. Se vocês não entenderem alguma coisa que eu falo aí, porque esse meu sotaque é alienígena, né? Então, peçam para repetir, tá? Falar alguma coisa aí que não
ficou muito rápido, vocês não entenderam aí, peça para repetir que a gente vai se regulando, tá? Se autoajustando aí. Deixa eu abrir aqui a janela. Vamos falar dos incêndios, os grandes incêndios no Brasil. Vou abrir para vocês aí agora. Deixa eu abrir aí. Só um momento. Aí, acho que apareceu para vocês, né? Diga aí se chegou. Sim, Grandes professor. incêndios no Brasil. Deixa eu desligar o WhatsApp aqui, parar de apitar. Pronto. Parar de estar apitando aqui na nossa... Grandes incêndios. Estão vendo, né? Ok? Estão vivos? Tem alguém me ouvindo aí? Sim, professor, a gente está vendo. Muito bem. Vocês estão me assistindo sentadinho numa mesa, anotando as coisas, ou estão no podcast? Estão aí deitados na rede, ouvindo só o professor falar? Também pode, tá? Vai ter algumas aulas que vocês vão ter que anotar alguma coisa, calcular alguma coisa, tá? Mas aí a gente vai se adaptando aí. Espero que vocês tenham um espaço legal aí de estudo, né? Que consigam pelo menos ter um cantinho aí com uma mesinha, e botar o celular no suporte aí, para não ficar com cãibra na mão, né? Ou o computador, né? Quem tiver um computador melhor também. E, inclusive, a gente vai, quem tiver computador, né? A gente vai ter mais para o final aí umas aulas sobre o AutoCAD, né? Um software aí de desenho técnico, para a gente treinar aí um pouquinho o desenho de projeto de incêndio, né? Então, gente, ó, um incêndio é sempre preocupante porque ele mata as pessoas e ocorre para a empresa, além dessa morte, que pode ter um prejuízo financeiro de indenização, pode ter também um transtorno de queda de produtividade e pode ter o que a gente chama de lucro cessante, você perder toda aquela instalação, todo aquele ambiente, né? Então, preocupa muito. Os incêndios também nos preocupam naqueles ambientes de lazer, né? Aqueles ambientes onde as pessoas não estão trabalhando, mas tem alguém trabalhando lá, por exemplo, um estádio de futebol, um shopping center, uma boate, né? Então, as edificações, sejam elas residenciais, comerciais, industriais, ou de simplesmente de reunião de público, tem que ter um cuidado, né, na sua construção. Eu trouxe aqui esse primeiro grande incêndio do Brasil, o Gran Circo norte-americano, em 1961. Né? Não faz muito tempo, né? Para vocês parece que é muito tempo, mas não é muito tempo. Nessa década de 60, a gente estava vivendo aí o pós-guerra, né? A Guerra Fria, e a recuperação, a Europa já estava recuperada, e o Brasil pôde tentar retomar a sua urbanização e a sua industrialização. Né? A gente começou com a industrialização tardia aqui no Brasil, lá na década de 40, né? E o Getúlio Vargas começou a montar, uma delas até foi a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi um acordo com os americanos, né? Uma contrapartida aí por a gente ter apoiado os aliados na guerra, né? Principalmente aí com suprimentos, a gente mandou umas tropas também no finalzinho lá para fazer a limpeza da Europa, da Itália, né? Então ganhamos aí a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Agora eles pegaram de volta, né? Privatizaram, tá? Pegaram de volta, mas de qualquer forma tá aí no Brasil, tá? E nessa época de 60 existia uma euforia. O presidente era o John Kennedy lá nos Estados Unidos, o presidente do mundo, né? E aqui no Brasil a gente também tinha o JK, o Juscelino Kubitschek, né? Então ele imitava muito aí, tentava imitar os americanos, como a gente ainda faz hoje, né? E o JK, Juscelino, ele trouxe para o Brasil, começou a incentivar, de trazer para o Brasil multinacionais, mas que fizesse elas produzirem aqui. Por exemplo, a indústria automotiva tinha uma exigência de que 80% das peças dos veículos fossem feitas aqui. Não era só trazer para montar ou só importar os veículos, né? Então, isso acabou desenvolvendo as indústrias de suporte aí, e, por exemplo, a indústria de autopeças, né, a indústria do aço, das tintas e tal, e isso contribuiu também com a maior urbanização do Brasil. O Brasil ainda é um país agrícola, né, a gente vive muito de commodities aí, de mandar soja aí para os estrangeiros, né,
soja, carne, né? A gente ainda é o Brasil colônia, mas urbanizou muito, né? A gente tem grandes metrópoles, né? E aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não é a capital cultural do Brasil à toa, não é só porque o carioca é mais esperto do que o paulista, não. É porque a capital do Brasil foi muitos anos, muito tempo lá no Rio de Janeiro, e ali era a porta para o mundo, né? Então as coisas novas do mundo chegavam ali pelo Rio de Janeiro, né? Então, nessa época aqui, o Gran Circo aí, norte-americano, montou essa estrutura. O circo, quando chega na cidade, ele contrata mão de obra local, e houve uma desavença ali com um dos trabalhadores ali, e o cara foi embora jurando vingança, sabe? Foi mandado embora, demitido ali. E aí ele acabou comprando gasolina, juntou uma meia dúzia de amigos lá e jogou na tenda no dia da inauguração, que foi um domingo. E tocou fogo no circo. Essa expressão, quer ver o circo pegar fogo, vem desse evento aí, tá? E morreram 500 pessoas, a maioria crianças. Essas cenas aqui deploráveis. Ó. A maioria morreu intoxicado pela fumaça, tá? Não necessariamente queimado, não. Aí, uns 10 anos depois, no ano que o professor Ricardo nasceu, uma das coisas importantes desse ano aí de 1972 foi o meu nascimento, né? Outra coisa importante foi a criação do primeiro parque de preservação ambiental, Yellowstone, nos Estados Unidos, né? Em cima daquele vulcão lá, do supervulcão, né? Também a criação do SESMIT, em 1972. E em 1972, interessa também para a gente, foi a primeira Conferência Internacional de Meio Ambiente. Ok? Então, nesse edifício Andraus morreram 16 pessoas, foi o primeiro incêndio vertical, tá? E isso preocupou, isso foi importante. Aqui iniciou a discussão de se ter um código de obras, tá? Itens obrigatórios já na construção do edifício para prevenir incêndio. E logo, aqui a cena do Andraus, né? Sempre terrível aí, as chamas escalando aqui a fachada, né? E depois, em 74, já com o aviso do Andraus, houve o Joelma, né? O edifício Joelma, aqui morreu mais gente, né? Tá? 187 pessoas aqui faleceram, principalmente intoxicadas pela fumaça. Vocês encontram na internet aí uns vídeos, né? O Glênio está dizendo ali que assistiu no Linha Direta, né? Se vocês acharem aí na internet, vai ter ainda aquele narrador do tempo da ditadura, né? Os soldados do fogo, vejam esse casal, numa tentativa desesperada de sobrevivência, escalam a fachada do prédio. Aí mostra os caras pulando lá, tá, o helicóptero tentando pousar no teto lá com fumaça, e o padre rezando, abençoando os cadáveres ali, ó, a pessoa pulando. Essa pilha de cadáveres aí. Vejam que aqui não tem ninguém carbonizado, né? É porque o que mata mais no incêndio é a fumaça, tá, gente? A gente tem que ter uma preocupação também com a fumaça, com a propagação da fumaça e construir um edifício que tenha saídas de fumaça. O IF tem essa preocupação, tá? Se vocês olharem aí nos campos do interior, nesses campos da nossa expansão, vocês vão ver sempre no meio do campus algumas áreas de iluminação e ventilação natural, né? Então ali entra ar, luz e também sai a fumaça, se houver um incêndio, né? Aqui, ó, a pessoa escalando, ali, duas pessoas escalando para tentar descer do prédio. Depois, em 1976, as lojas Renner, lá em Porto Alegre, 41 mortos aqui, ó, a quantidade de fumaça grande, porque lá a gente tem muito combustível classe A, né? Aqui no Joelma e no Andraus também, gente, tá? Naquele tempo se usava muita divisória de eucatex, madeira prensada, carpetes sem tratamento anti-chama, cortinas, os móveis todos de madeira. Tá? Então tinha muita carga, que a gente chama de carga incêndio, né? Também nessa época aí, da década de 70, a gente estava vivendo aí uma melhoria tecnológica, com o uso do ar-condicionado, né? Então isso também dá uma sobrecarga nas instalações elétricas, prédios que não tinham sido construídos para essa demanda elétrica, acabam tendo uma sobrecarga elétrica aí, por conta por conta da difusão, do uso do equipamento de ar-condicionado. Aqui, mais recente, agora, 2013, a Boate Kiss, né? Não sei se vocês sabem, né, mas uma boate tem um problema sério de perturbação do sossego público,
Não de quem vai lá na boate, que quem vai na boate realmente não quer sossego, né? Mas, assim, como elas são normalmente instaladas numa zona urbana, numa região urbana, e a gente tem, você deve ter estudado já com o professor Pedro Câncio, aí a gente tem uma lei que exige aí no máximo 45 decibéis no quarto de dormir das pessoas, então tem que construir uma boate que tenha um isolamento acústico. Para fazer isso, se acaba fazendo uma parede dupla de tijolo e elimina-se as janelas, tá? Então, se faz uma parede dupla, por dentro se põe lã de vidro, né? E não sei se vocês já perceberam, todo mundo canta bem dentro do banheiro, né? Para matar esse eco, o professor Pedro deve ter falado para vocês também da reverberação do som, né? Se usa uma espuma acústica nas paredes. E claro, dentro de uma boate eu tenho que ter qualidade de som também, né? Não ter eco. Nesse caso dessa boate aí, ainda tinha dois ambientes, tinha um ambiente para show ao vivo, outro ambiente para música eletrônica, né? Então tá aí uma câmara de gás, tá? Você tem, não tem janela, você tem a espuma acústica que não é a certificada, então eles usaram uma espuma comum, porque é mais barata, mas ela é tóxica se pegar fogo, né? E, e não tem saída suficiente para as pessoas, né? E aí juntou tudo isso com um espetáculo pirotécnico, né? A pessoa lá da banda resolveu acender um fogo de artifício lá e deu-se a desgraça, né? A maioria morreu intoxicado pela fumaça também. Veja essa cena aí, ó, não tem ninguém carbonizado, mas está todo mundo intoxicado. Eu vi uma entrevista de um bombeiro, ele disse que o que mais chocou ele, né, foi os celulares acendendo ali no meio dos cadáveres, ali o celular acendendo e a mensagem assim, mãe chamando, né? E gente jovem, claro, muito comovente, né? Gente da idade de vocês aí, né, no auge aí da juventude aí, e vai se divertir e acaba sendo surpreendido, né? Aqui também esse incêndio do prédio abandonado lá da Polícia Federal, né, em São Paulo, esse prédio tinha sido ocupado por moradores de rua e tal, e muita divisória improvisada de papelão, de madeirite aí, instalação elétrica improvisada também, e aí deu esse incêndio, foi tão forte, atingiu todos os andares aí, que a estrutura desse prédio, que ele não é de concreto, ele é uma estrutura de aço, comprometeu a estrutura e implodiu o prédio. Então tem ali 44 desaparecidos porque não se achou os cadáveres. Até hoje, nenhum cadáver que pudesse ser identificado. E o prédio realmente implodiu, além de queimar, implodiu, né? E tem um filminho aí. Aqui o do centro de treinamento do Flamengo também, os alojamentos, né, da categoria lá do sub-15, eu acho, sub-18. Eles usam containers para a pessoa. Faz o alojamento no container, como se usa aí na indústria do petróleo, aí, né? Só que também deu uma pane elétrica e morreram 10 pessoas aqui nessa, nesse centro de treinamento, nesses alojamentos. Deixa eu parar aqui. Como é que estamos aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Alguém fala alguma coisa aí? Estão gostando? Estão entendendo o professor? Sim, professor. Dá para Sim, ver, dá para ver o slide direito ali para ler? dá. Como é Sim. que tá aí? Beleza, deixa eu botar uma aguinha aqui no santo grau. O copo de professor é outro nível. Não é esses copos de plástico que tem por aí, não, que aqui o ensino é federal. Muito bem, vamos lá. Inclusive até a jarra é graduada aqui, ó, porque o professor tem tudo calculado aqui, a quantidade de água que o professor tem que beber na aula, tudo. O senhor devia ser locutor com aquela voz ali, Matheus, aquela voz do ditador lá, como é, da ditadura? Os soldados do fogo, vejam esse casal. Vejam esses alunos se interessando por esta aula maravilhosa de prevenção de incêndio. Beleza, vamos lá. Alguém já deve ter falado de mim para vocês aí, tem uns professores que ficam aí com as fofakes, né, umas fofocas feitas aí, umas fofakes, o professor Kleber gosta muito de ficar contando umas mentiras aí sobre a minha pessoa, viu? Não acreditem em nada, tudo simulação. Professor, Diga, Maria. o senhor já foi diretor da Diacim? Diretor da onde? Diacim? Da Diacim? Não, não.
Eu trabalhei na reitoria já, como engenheiro de segurança. Nem comentei isso, né, da minha trajetória, parecia que já comecei a dar Não, eu aula, né? pensei que o senhor tinha trabalhado lá, desculpa Na aí. dia sim, não, não. Trabalhei na reitoria já, como engenheiro de segurança, e já estou há quase 4 anos como professor lá em Macau, que eu passei em 2 concursos, né? Entrei primeiro como engenheiro e depois como professor de segurança do trabalho, agora mais recente, né? Tá, gente, a minha história aí na segurança do trabalho é bem velha, né? Eu já comecei em 1990 como estagiário, eu sou da primeira turma do curso técnico de segurança, lá de Santa Catarina, que foi simultânea aqui às primeiras turmas do Brasil todo, que foi a Escola Técnica Federal, né, que lançou o curso nesse modelo como ele é hoje, de curso subsequente, né? Na época a gente chamava de pós-médio. E eu fiz a primeira turma, fui aluno da primeira turma e fui estagiário. Depois passei no concurso público da Universidade Federal, lá de Santa Catarina, e trabalhei durante 6 anos como técnico de segurança. Depois fui promovido, né, me formei na engenharia e também na engenharia de segurança, que é uma pós-graduação, e fui promovido a diretor da divisão de segurança do trabalho lá, e fiquei mais de 6 anos, então 12 anos lá em, na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois vim aqui, transferido aqui para Natal, trabalhei aqui mais 7 anos aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e aí em paralelo eu trabalhei no Senac também, no curso Técnico de Segurança, fui professor lá durante 9 anos no Senac, tá? E nessa transição também, enquanto a minha transferência não saía aqui para Natal, eu vim numa licença sem vencimento, né? E aí trabalhei um pouco mais de um ano no SESI também, Serviço Social da Indústria, e nessa área de segurança do trabalho também, dando consultoria aí para as empresas aí do Rio Grande do Norte todo. Aí depois passei no concurso, depois agora em 2014, no concurso para engenheiro de segurança aqui do IF, e vim aqui trabalhei na reitoria, que na verdade eu visitei todos os campos do IF, né, fazendo inspeções aí, os laudos de insalubridade, a parte de incêndio aí também, treinamentos. E aí, quando completou 3 anos, fui chamado no outro concurso para professor, lá do campus Macau, né, aí assumi lá, e essa é a minha vida, tá aí. Professor é andeiro, diz o Mateus, né? Professor é velho, né? Quando a gente é velho, várias coisas já aconteceram com a gente. Tá? De qualquer forma, gente, pela experiência, né, eu estimo assim que 30% do meu tempo foi dedicado a incêndio, tá? A prevenção de incêndio. Tá? Tive um grande incêndio na minha carreira, lá em Florianópolis, a gente perdeu um prédio lá na universidade, e tive também alguns prédios salvos pelas pessoas que a gente treinou, tá? O prédio da biblioteca universitária, lá que tem um princípio de incêndio, a pessoa passou a mão no extintor lá e apagou o fogo, poderia ter sido grave. Teve um princípio de incêndio também no hospital universitário, lá também na Universidade Federal de Santa Catarina, e o funcionário tinha sido treinado, pegou o extintor e conseguiu apagar. Então, tivemos ganhos e perdas aí. Tivemos um incêndio criminoso também lá em Florianópolis, lá, um ato de vandalismo lá, incendiou um andar de um prédio, tá? E já fiz muitas aulas e treinamentos práticos também, aí, de uso de extintores, uso de hidrantes, né? Então, tenho uma experiência boa aí com projeto também, já fiz alguns aí, projetos de incêndio. E é isso, eu não vou ficar falando de mim não, quem quiser saber, bota meu nome no Google aí, quem quiser saber quem eu sou, de qualquer jeito é importante vocês saberem que não é por ser bonito, apesar de ser, que eu entrei aqui, né? E, na verdade, eu fui chamado, né? E não, também não foi por sorte, tá? Não é por sorte, não. Mas é um estímulo para vocês aí que vale a pena estudar, tá? Estude aí que você vai fazer o seu lugar. Às vezes alguém diz assim que esse emprego foi feito para você. Não é isso, não. E a gente é que se faz por emprego, tá? Então se prepare e, e naturalmente, com muito esforço, mas naturalmente vão surgindo oportunidades, né? Para filho de pobre que nem eu, toda primeira vez é a última chance. Tá? Então você tem que saber agarrar o que aparece, né? Não deixar bater catolé ali, perder a oportunidade, né?
e fazer um bom trabalho, tá? Tem sempre alguém te olhando, tem sempre alguém nos monitorando, vendo nossos sucessos, nossas dificuldades, o nosso empenho, né? E, e aí, claro, vão surgindo as oportunidades, né? Ok, deixa eu abrir mais um slide aqui. Peraí, só um pouquinho. Aqui. Abrir uma janela. Sobre o fogo, tá? Os fundamentos do fogo. Ok, abriu aí para vocês, prevenção de incêndio, professor Ricardo Luiz Machado. Sim. Legal. Pronto, ok. Então, gente, ó, na idade de vocês, a gente é um pouco resistente a leis, né? A gente não quer cabresto, a gente não quer ser obrigado a fazer as coisas, a gente quer que a sociedade se lasque, a gente não quer que alguém fique dizendo qual padrão a gente deva seguir, liberdade, né? Aquela coisa antiga da juventude, né? Na década de 70 se dizia, na década de 60, né? Se dizia para não se confiar em ninguém com mais de 30 anos, porque a pessoa já não era mais jovem, né? Então ela já estava no sistema, né? Então todo jovem, claro, ele quer mudar o sistema e é normal isso, né? Mas acreditem, gente, se não houver lei, não existe sociedade, tá, gente? Não tem convívio humano. E o ser humano, ele não é um ser social, assim, pelo DNA, como são as formigas, como são as abelhas, né? O ser humano, ao longo da sua evolução, ele entendeu que é vantajoso se associar, que é vantajoso ter companheiros dentro daquele ambiente onde ele está. Por exemplo, numa situação de sobrevivência, a situação primitiva, você uma hora tem que dormir, pô, uma hora você está cansado, uma hora você vai ter que ter ajuda de alguém para monitorar o ambiente, para enquanto um caça, o outro cuida da fogueira, enquanto o outro vai buscar água, o outro consegue fazer o abrigo, né? Então, desde as das associações mais primitivas humanas, existe lei, existe um regulamento, né? Mesmo que seja uma lei de base religiosa, uma lei ali que diga que, ó, o Deus do fogo disse que uma pessoa não pode matar a outra aqui na nossa tribo. Aí um mata o outro, o que que acontece? Opa, feriu a lei, né? Então vamos ver qual é o castigo dessa pessoa que feriu a lei. Vai ser banido da tribo? Ou ele vai ser sacrificado em nome do Deus do fogo ali, queimado na fogueira, para dar exemplo para os outros que não pode matar o companheiro ali daquela tribo, né? E assim foram se fazendo as normas, primeiro faladas, depois transformadas em gráfico, né? O ser humano primitivo, não pensem vocês que ele escrevia na caverna lá para demonstrar sua arte, não, né? A arte rupestre. O cara não estava ali preocupado com a sensibilidade dele, né? Não estava preocupado em ganhar um like ali no painel que ele fez na parede, né? Era uma questão mesmo de comunicação, de eu passar uma regra, um processo de trabalho, ou identificar um local, né, com a marca daquela tribo ali, daquele povo, delimitar território, né? Ou ensinar alguma coisa para os outros membros do grupo, para os mais jovens. Então, e claro, à medida que a gente foi inventando a escrita, fomos tendo regulamentos escritos mesmo, né? Religiosos e não religiosos. O problema é que eu tenho que ter um regulamento que sirva para todas as crenças, tá? E não só, por isso um pouco a limitação de um regulamento religioso, porque eu posso ter religiões diferentes, né? Crenças diferentes. Né? Mesmo assim, a maioria dos nossos regulamentos é embasada em regulamentos muito antigos, religiosos mesmo, por exemplo, não matarás, né? Não prestarás falso testemunho, né? A gente está vendo aí na CPI da Covid, né? Ó, o cara tá mentindo, vamos mandar prender esse cara aí e tal, né? Então, temos a lei, né? A legislação, né? Para a parte de incêndio, a gente tem as normas da ABNT, que, claro, vocês já fizeram disciplina de legislação aí, sabem que norma não é lei, né? Quem faz lei no Brasil? As leis federais, o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados Federais, né? Então, tem um rito lá, um trâmite de passar pela Câmara, pelo Senado, depois volta, entra pelo Senado, vai para a Câmara, volta para o Senado, né?
e o poder legislativo que faz isso. Nos municípios é a Câmara de Vereadores, no Estado é a Assembleia Legislativa. Mas o Poder Executivo pode propor leis também. Você faz um projeto de lei e você submete lá ao Legislativo, normalmente, com o apoio da sua base aliada lá, para aprovar lá uma lei, né? E na hierarquia das leis brasileiras, a gente tem a Carta Magna, né, a Constituição Federal, e todas as leis têm que seguirem a Constituição, por isso é importante comissão aí no Congresso, Comissão de Constituição e Justiça, né? Tá? Para ver se aquela lei não é inconstitucional, senão você não consegue promulgar, né? E muitas leis, gente, sejam lá as leis federais, leis estaduais, decretos que regulamentam as leis, citam normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o nosso órgão que emite normas, tá? No caso do incêndio, né, a norma a ABNT ela tem vários comitês técnicos, né? O nosso aqui é o CB24, Comitê Brasileiro 24. É o Comitê das Normas de Incêndio, que basicamente é composto pelos bombeiros de São Paulo, tá? E o que que São Paulo tem de melhor do que os outros bombeiros do Brasil? São Paulo tem o bombeiro mais antigo e tem os riscos de incêndio maiores, porque tem muitas construções verticais, né? Então, eles são mais avançados, naturalmente mais avançados, né, em prevenção de incêndio, tá? E isso faz com que os estados acabem copiando os códigos de São Paulo. Essas instruções técnicas nossas aqui, do nosso bombeiro, são clonadas lá das instruções de São Paulo, tá? E muitas dessas são baseadas na ABNT, né, que também é, de certa forma, clonada das normas europeias ou muitas das normas americanas ali também a, da, da associação NFPA, né, National Fire Protection Association, lá dos Estados Unidos, né. Temos também a norma 23 aí das NRs, né, ela era bem grandona, bem extensa, tinha critérios de projeto, tudo, mas ela foi enxugada, foi reduzida, e ela manda usar normas técnicas, que são as normas da ABNT. E temos também as normas locais aqui, por exemplo, de cada estado, né? O Corpo de Bombeiros do estado do Rio Grande do Norte, a Prefeitura de Natal, a Prefeitura de Ceará-Mirim, Prefeitura de Mossoró, faz uma lei municipal. Normalmente a lei municipal pede um atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros do estado, para poder emitir o famoso ABITS, né? O alvará de ocupação daquele prédio, né? E claro, para eu chamar uma vistoria do bombeiro, primeiro eu tenho que aprovar o projeto do meu prédio lá no bombeiro, projeto de incêndio, né? E depois eu instalo os equipamentos, a gente vai aprender isso, né? E chamo o bombeiro para vistoriar. E o bombeiro vem e emite o certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros, CVCB. E é com esse atestado dizendo que na prática eu estou cumprindo o projeto, e esse projeto já foi aprovado, claro, pelo próprio bombeiro. Aí a prefeitura me emite o alvará de ocupação e é o documento que eu preciso para, por exemplo, fazer um seguro contra incêndio do meu prédio, para poder vender o meu prédio, tirar lá o registro de imóveis, né, do cartório de registro de imóveis. Então, não é assim solto, né, eu não consigo... Eu consigo fazer uma construção clandestina, mas se eu quiser regularizar, eu tenho que passar por todos esses trâmites aí, das normas locais, né? O que acontecia aqui com a NR23? A gente vai estudar ela, né? Ela não batia com a norma do bombeiro, porque cada estado tem uma certa diferença de norma, né? Por exemplo, a altura do extintor de incêndio em Santa Catarina era 1,70 m, aqui no Rio Grande do Norte era 1,60 m, e a NR23 pedia 1,60 m, e o bombeiro de Santa Catarina pedia 1,70 m. Então, existiam conflitos aí de normas. Então, se deu uma enxugada na NR23 e ela não perdeu a eficácia para fiscalização, né? Se lembra que as NRs não são normas de projetos, as NRs são normas de auditoria federal, né? Para o auditor fiscal do trabalho poder multar a empresa, né? Que não está cumprindo. E a gente vai ter que recorrer a essas normas de projeto, que são as normas da ABNT e principalmente a do bombeiro.
E claro, ó, toda lei que funciona, ela tem uma fiscalização. Senão a gente chama de letra morta. Eu já vi alguns alunos, colegas nossos também, quando eu era aluno, dizer assim, que bom se a vida fosse igual a NR. Na prática, a teoria é outra. Você tem um livro aqui das Sagradas Escrituras e o mundo não é assim, professor. Sai da caixinha, professor. Na prática, não sei o que, não sei o que lá, né? Mas assim, a NR, a gente até chama de Bíblia, né, da segurança do trabalho, né, as Sagradas Escrituras e tal. Ela é uma referência, né? Ela não tem tudo que a gente precisa para evitar o acidente do trabalho e nenhum incêndio, mas é uma boa referência e é um compêndio que orienta a fiscalização, né? Se a gente não tiver fiscalização, não sai do papel. Tá? Não adianta você dizer para o seu patrão aí que existe uma lei para isso. Ele vai dizer que ali naquela empresa a lei é ele. Mas se um dia chegar um fiscal aqui, vai lhe multar. Quando chegar, eu vejo quanto é essa multa e vejo se é mais barato do que investir na segurança do trabalho. Então, se a gente usar um argumento diferente, consegue implantar os nossos projetos. Tá? Se lembre que segurança do trabalho dá lucro. Tá? E empresário não toma decisão com o coração, toma decisão com a cabeça. Tá? Ele não vai simplesmente fazer um sistema perfeito que não é sustentável e a empresa dele vai implodir. Né? Então, mas segurança do trabalho dá lucro. À medida que a gente melhora os processos de trabalho, a gente melhora o rendimento, a gente diminui desperdício, a gente melhora a satisfação do trabalho, diminui adoecimento, e isso acaba dando um reflexo positivo na organização. Tá? Então, não é nenhuma caridade você botar um EPI no funcionário, porque você está protegendo o seu principal ativo, que é a mão de obra, né? A questão humana, né? Do trabalho, né? Às vezes o empresariado protege mais a máquina do que o homem, né? Eu fui numa empresa de bonés, lá em Caicó, o único lugar que tinha ar-condicionado era a sala onde era feito o bordado do boné. E a pessoa me explicou lá que tinha ar-condicionado ali para não estragar a máquina, para não enrolar a linha, né? Não era por causa do funcionário, né? Então, às vezes, você protege mais a máquina do que o ser humano, mas não tem que ser assim, tá? Na verdade, a gente não trabalha para morrer, a gente trabalha para ganhar a vida, né? E, claro, trabalhando melhor, com melhores condições, a gente também produz mais, né? Tá? O Ibope está meio baixo aqui, só estamos com 12 alunos, né? Ok, já mais 2 minutos a gente faz um intervalo. Quem fiscaliza, segurança contra incêndio? Vou botar o formulário aí no chat para quem chegou atrasado. Quem fiscaliza a prevenção de incêndio? Primeiro, a Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego, né? Um órgão federal aí, hoje aí do Ministério da Economia, agora foi recriado, né, o Ministério do Trabalho. Essa superintendência deve voltar, né, a fiscalização de condições de trabalho deve voltar para o Ministério do Trabalho, lá com o nosso ministro Onyx Lorenzoni, né, que assumiu essa semana essa nova pasta aí do governo, né, do Ministério do Trabalho. Então, esse aí é o professor Carlos Pereira, né, então, auditor fiscal do trabalho, ele tem poderes sobrenaturais, poderes telepáticos, ele encontra as coisas, mesmo que você não queira mostrar, ele vê, né, e ele lê a sua mente e consegue impor a lei para aquela empresa, né, então é feito ali um auto de notificação, né, e para a empresa tem que pagar uma multa se ela não adequar aquela condição de trabalho. E posso ter também um primo irmão aí da fiscalização do trabalho, que é o Ministério Público do Trabalho, que pode ajuizar também uma ação civil pública contra aquela empresa, né? Claro, para prevenir o incêndio, o acidente de trabalho. Quando morre alguém em incêndio, gente, eu tenho que ter uma investigação da Polícia Civil, para ver se foi um crime, né? Se foi um assassinato, se foi um crime essa morte, tá? Se é num ambiente federal, como o IFRN, entra a Polícia Federal na fiscalização aí O nosso caso, também como escola, né, a gente é auditado pelo Ministério da Educação. Então, a gente também tem que prestar conta sobre a prevenção de incêndio para poder ganhar a certificação e poder manter os nossos cursos em funcionamento, tá? Temos também as seguradoras, se você vai fazer um seguro contra incêndio, seguradora privada,
ela também vai te fiscalizar, vai visitar para ver se esse seguro vai ser mais caro ou mais barato, né? Então, claro que à medida que você tenha melhores condições de segurança contra incêndio, seu seguro vai ser mais barato. O Corpo de Bombeiros também nos fiscaliza, tá? Faz a análise de projetos, vistorias, edificações, né? Gera relatórios dos incêndios também, que pode ser usado em ações civis contra a empresa, tá? Instalações provisórias, né? Instalações de reunião de público, o bombeiro se preocupa muito também, vistoria e emite notificações de adequação, né? E quando envolve aqui esse incêndio, gera ali uma lesão, um acidente de trabalho, né? Aí é designado, e tem uma ação judicial, claro, o juiz do trabalho vai designar um perito, normalmente é um engenheiro de segurança do trabalho, que vai fiscalizar essa questão aí do ambiente, lá o que levou a ocorrer aquele incêndio, tá? E não coloquei aqui, mas deixa eu voltar. A gente tem também os fornecedores, tá? Por exemplo, aí os postos de gasolina são fiscalizados pelos fornecedores, pela Petrobras, pela Texaco, lá, pela Shell, né? Chevron, né? Chevron, Shell também, para incêndio, né? Claro que eles têm interesse que não pegue fogo ali, né? Certo? Empresas menores que se instalam em condomínios, por exemplo, condomínios comerciais, como são os shopping centers, também são fiscalizados pelo próprio condomínio, né? Então, na verdade, o que o condomínio faz é exigir que aprove aquela loja no bombeiro, né? Então, além das instalações do shopping, eu tenho que ter também as instalações de incêndio da loja, de cada loja, né? Ok, vamos fazer um intervalo, então? Intervalinho de 15 minutos. Alguma pergunta? Professor, Pode falar. rapidão. Eu só queria saber se tem como o senhor dar as aulas de sexta na quinta, tipo, logo tudo de uma vez. Se rola Pois é, isso. eu não consigo, né? Porque eu tenho outros compromissos de agenda, tá? Até a turma da noite eu tive que mudar essa aula da quinta, porque eu dou uma outra aula à noite lá em Macau, também estou fazendo mestrado, sabe? Depois da aula de vocês aqui, eu já vou entrar numa aula de mestrado, sabe? Então não consigo colocar direto, né? Outra coisa que a gente tem uma recomendação também pedagógica, né? De não estar aí, de não acumular as aulas, porque não rende bem, sabe? E nem o professor aguenta também falar 4 horas seguidas. E nem tocar direto também não consigo, tá? Preciso fazer um pit stop aqui, dar uma respirada, vocês também, tá? Dar uma respirada para a gente poder manter depois a concentração, certo? Se alguém de vocês tiver dificuldade na sexta-feira, pode assistir a aula à noite, tá? Depois me peça aí no WhatsApp, eu dou o link de vocês podem assistir na outra turma. Se tiver algum problema à tarde, às vezes você está fazendo estágio, né? Está com algum horário comprometido aí durante o dia, não tem problema, você pode assistir a aula ao vivo aqui à noite, e aí faz as atividades offline aí as atividades assíncronas na sua turma ali mesmo, ali do Google Sala de Aula, tá? Então, ok, daqui a pouquinho a gente volta. Intervalinho aí, até as 3 horas a gente volta.